8h10. Por falar em Brasília, nós vamos para a capital federal, porque o Cláudio Humberto também tem um destaque na abertura do Jornal Gente de Hoje. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos, bom dia a todos. Aqui continua o estado, aqui o clima de apreensão com a situação daqueles brasileiros. São mais de 30 brasileiros, 34 brasileiros inscritos para serem repatriados lá da faixa de Gaza. Mas o governo federal simplesmente fracassou, ou tem fracassado nas negociações ou nas tentativas, ou até na falta de diálogo mesmo com as autoridades da região para repatriar todos esses brasileiros. Imagine que nos Estados Unidos, no sábado, os Estados Unidos já liberavam cerca de 400 cidadãos norte-americanos na faixa de Gaza, o que é impensável. Primeiro, é até surpreendente o número de norte-americanos naquela região, uma região que considera os Estados Unidos um inimigo quase tão importante quanto o próprio Estado de Israel, né? Os terroristas do Hamas não gostam de americanos, são inimigos de americanos tanto quanto de israelenses. E, no entanto, os Estados Unidos conseguiram liberar quase ou cerca de 400 dos seus cidadãos que estavam ali na faixa de Gaza. A França também liberou dezenas, outros países. O Brasil, nada. Apenas 34 brasileiros a poucos quilômetros ali da fronteira, aguardando já há semanas, como a gente tem acompanhado aqui, a liberação, e, no entanto, o Brasil simplesmente não consegue nada. E por que isso acontece? Exatamente em razão do comportamento errado do Brasil durante todo esse conflito. O Brasil, desde o primeiro momento, o governo brasileiro, desde o primeiro momento, passa pano nos terroristas do Hamas. Nunca foi capaz de produzir uma única nota condenando veementemente os atos terroristas de 7 de outubro, apesar de terem sido assassinados, inclusive, cidadãos brasileiros, né? Ao menos três brasileiros foram executados covardemente pelos terroristas do Hamas, e nem isso fez o governo brasileiro se solidarizar com o Estado de Israel. Muito pelo contrário, tem se comportado como se reconhecesse o direito dos terroristas de haverem cometido as atrocidades que cometeram naquele 7 de outubro e portanto, colocando-se o governo colocando o Brasil no lado errado dessa história. O fato é que, com isso, acabou prejudicando de maneira definitiva as relações com o Estado de Israel e, de outro lado, não fez valer a sua simpatia, ou pelo menos a sua proximidade com os terroristas do Hamas, que chegaram, inclusive, a parabenizar, a cumprimentar o presidente Lula por sua vitória. Mas, apesar disso, não se conseguiu absolutamente nada para favorecer a repatriação de brasileiros que correm risco. A gente sabe, tem acompanhado aqui no dia a dia, os bombardeios constantes de Israel na faixa de Gaza, há uma guerra aberta. Nas próximas 24 horas, no máximo 48 horas, espera-se a entrada de soldados, entrada física mesmo, ocupação física do Exército de Israel, das Forças Armadas Israelenses na faixa de Gaza. E aí o conflito será absolutamente aberto e, portanto, imprevisível, o que aumenta, o que potencializa os riscos que já correm os cidadãos brasileiros. O Brasil, inclusive, pagou o mico este fim de semana de fazer um apelo aos Estados Unidos para, de alguma maneira, intermediar as autorizações para a liberação dos brasileiros. Vamos aguardar para ver. Israel promete fazer tudo para que até quarta-feira esses brasileiros sejam liberados e que agora só nos resta torcer para que eles sobrevivam até esse momento, porque, afinal de contas, correm risco cada vez maior de serem vitimados pela própria guerra, pelo conflito entre terroristas e o Estado de Israel.